Salve, salve galera, beleza? Então, dando sequência aos problemas da tutoria, módulo 1, etapa 1, a gente vai conversar agora sobre o quarto problema, né? Sobre a Política Nacional de Atenção Básica. Lembrando que nos vídeos anteriores a gente já falou sobre as metodologias ativas, sobre a história da medicina e sobre medicina baseada em evidência. Então, roda a vinheta, aumenta a velocidade aí para ganhar tempo e bora para a revisão. Bem, eu tô gravando aqui de dentro da universidade hoje, né, numa sala vazia aqui, então tá dando um eco desgraçado, talvez prejudique um pouco o áudio, mas vamos lá então, o importante é a gente discutir isso daí e tal, pode ser que faça sentido para vocês, o que fez sentido para mim também. Então, a gente tem lá a Política Nacional de Atenção Básica, né, a sua última revisão é através da portaria 2436 de 2017, e nessa revisão, né, ele coloca no artigo 1º que a atenção básica ou atenção primária em saúde, né, então são sinônimos, tá? Seria a mesma coisa. Você pode ler uma questão de repente, a atenção básica, o que é isso? Atenção primária em saúde, o que é isso? São a mesma coisa, tá bom? E a atenção primária em saúde, atenção básica, são o quê? Conjunto de ações individuais, familiares, coletivas que visam a promoção, proteção, recuperação e prevenção de agravos, através de um diagnóstico precoce, um tratamento eficaz ou, quando não for possível, o uso de métodos paliativos, né? Fazer a passagem da forma mais tranquila possível, evitando distanásia, por exemplo, tá bom? A vigilância em saúde é algo que permeia sempre a atividade ali da atenção básica em saúde. Então, vigiar, né? Você precisa, é um conceito muito mais amplo do que simplesmente acolher o cara que chegou aqui. Tem muito mais coisa que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, assim, é um cuidado integrado, multiprofissional, aí é que está o grande pulo do gato, né? O médico não vai fazer nada sozinho, geograficamente delimitado, é aí que vem o conceito das áreas adscritas, tá ok? Através de uma grande responsabilidade sanitária e baseado nos princípios do SUS, né, como a universalidade, a equidade e a integralidade, além dos outros princípios, né, organizativos ali, como a descentralização, a participação da comunidade, regionalização e hierarquização do cuidado. A política traz para a gente como uma estratégia fundamental, prioritária, a estratégia de saúde da família, tá? Então, a estratégia de saúde da família é composta ali pelas equipes, né, que ficam baseadas em algumas UBSs estratégicas, né? Então, não é toda UBS, não é toda unidade básica de saúde que vai ter estratégia de saúde da família. Então, a gente tem ali algumas que vão identificar na sua área uma maior vulnerabilidade, portanto, a necessidade de acompanhamento mais próximo dos agentes de saúde, né, todos os integrantes da equipe, até a comunidade. Essas equipes de estratégia de saúde da família, elas podem ficar até 4 estratégias baseadas em uma mesma UBS, tá ok? E essa população seria de aproximadamente 2.000 até 3.500 pessoas por equipe, né? Então, cada equipe ficaria responsável por 2.000 até 3.500 pessoas, tá? O objetivo da estratégia de saúde da família é reorganizar todo o sistema da atenção básica no país, né? Então, ele vai lá fazer uma reorientação no processo de trabalho com uma maior resolutividade. Então, a ideia é que isso sendo resolvido na base, né, 80% na teoria de todos os agravos da saúde deveriam ser resolvidos na atenção primária. Então, se eu consigo resolver isso daí, eu tenho um custo baixo, né, uma tecnologia baixa, de baixa complexidade, mas de muita efetividade. Então, eu realmente trato das pessoas. Isso significa um custo-benefício escalonado, tá bom? A composição das equipes de saúde da família, elas têm a composição mínima e uma composição opcional, tá? Então, como é que funciona a equipe mínima? Você tem um médico, um enfermeiro e um auxiliar ou técnico de enfermagem por equipe, mais os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde, a gente tem um agente para cada 750 pessoas. Então, se a gente tem uma área adscrita
bastante grande, você vai precisar de muitos agentes comunitários. E o grande pulo do gato com a gente, o que é? É que ele é uma pessoa, tá, que é da comunidade. Então ele não é, né, diferentemente aí do médico que vem dar plantão aqui nessa, né, vem participar das suas 40 horas semanais aqui na estratégia de saúde da família, da equipe. Não. O ACS, ele é um morador da comunidade, ele conhece a região, ele conhece os problemas daquela região, ele conhece as pessoas daquela região. Então, sabe, né, literalmente, tá? Então, onde ficam os pontos de tráfico, onde ficam os pontos de prostituição, onde ficam os pontos de maior acidente, de trânsito, por exemplo, quais são as famílias que têm maior vulnerabilidade dentro daquela área, quais são as famílias que têm moradores, pessoas ali que têm alguma deficiência de repente. Então ele tem essa noção global ali daquela área. Isso é equipe mínima, revisando então um médico, um enfermeiro e um auxiliar ou técnico de enfermagem, mais a quantidade de ACS necessária para atender a sua área adscrita. A equipe opcional faz parte da estratégia de saúde bucal, né? E você tem também uma equipe desenvolvida pelo cirurgião dentista, por um auxiliar ou técnico em saúde bucal, e tem também uma outra opção que seria as pessoas aí que são agentes de combate às endemias, né? Então também é uma outra figura. Às vezes a gente confunde um pouco o que é o agente comunitário de saúde, o ACS, e o que é o agente de combate às endemias, que é uma outra profissão, né? Um outro cargo, mas eles podem fazer parte, né? No caso dos agentes de combate à endemia, eles podem ingressar dentro de uma equipe de saúde da família em caráter opcional. Existia, né, o NASF, tá bom? Então, no momento que eu gravo esse vídeo, não existe mais o programa governamental. O que era o NASF? Que a gente ainda vai ver muito falar sobre isso, né? Embora o repasse de verba do programa não exista, cada unidade tal que já tenha o seu NASF poderia mantê-lo com recursos próprios, municipais, por exemplo, ou fazer alguma readequação, ou então extinguir o grupo todo. Então, do que eu estou falando? O núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica. Esse grupo, né, formado por vários profissionais, né? Então multiprofissional, essa é a ideia, a essência do NASF, né? Um núcleo ampliado, né? Complementa a equipe de saúde da família. Por quê? Porque você poderia colocar ali várias profissões dentro de um hall de possibilidades. Então você poderia colocar um acupunturista, o assistente social, o educador físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, farmacêutico, nutricionista, terapeuta ocupacional, médico veterinário, os médicos especialistas em psiquiatria, ginecobstetrícia, medicina do trabalho, o psicólogo também, né, o psiquiatra, o médico sanitarista. Então são várias profissões, né, especialistas, multiprofissional, que poderiam agregar dentro da equipe de saúde da família esse núcleo de apoio, tá? Então, poxa, eu preciso aqui resolver um problema que na minha área de escrita a gente tem uma grande população equina, né? Então tem um criador lá que está dando um monte de problema. Então, preciso do médico veterinário para poder dar uma atenção especial, prezando pelo princípio do SUS da equidade. Então, nessa região precisa de mais, eu preciso fornecer mais alguma coisa para essa galera, tá bom? Ele tem fim, né? O NASF-AB tem fim através da nota técnica número 3 de 2020, né? Então ela demonstra para a gente que acabou de fato, e o repasse dela tinha sido cancelado em 2019 através do programa Previne Brasil, né? Então o governo federal muda o programa, né, dentro da política de atenção básica de 2017, política nacional de atenção básica, estava previsto algumas coisinhas, e aí o Previne Brasil é um outro programa acessório à política nacional de atenção básica e que vai trazer com isso o fim do NASF, tá? Como eu disse, recapitulando, NASF é uma equipe multiprofissional formada por especialistas que apoiam a equipe de saúde da família em caráter opcional, preservando o direito da equidade, o princípio da equidade.
Quando em 2019 não existe mais o repasse de verba, 3 possibilidades a partir de 2020 podem acontecer. O município não recebe mais a verba, mas ele mantém de recurso próprio as equipes do NASF dentro de apoio ali às estratégias de saúde da família, ou ele pode extinguir o programa completamente, ou ele pode migrar esses profissionais saindo do NASF, que não vai ter repasse mais, para outros programas complementares previstos dentro do programa Previne Brasil, ok? Então, a estratégia de saúde da família é para populações específicas, né? Então, você vai estar lá, a população ribeirinha, por exemplo, você vai ter a equipe de saúde da família fluvial, a equipe de prisional, né? Então tem muito específica. Você tem o consultório itinerante, que é na rua, então você tem também várias questões, não só dentro da UBS, né? Mas também essas equipes especializadas que acabam tendo outras funções no meio social ali desse povo. A função do médico especificamente é uma coisa que a gente precisa saber, né? Então, por exemplo, a consulta clínica, os pequenos procedimentos, atividades em grupo na UBS, domicílio, comunidade, as atividades guiadas por diretrizes clínicas e terapêuticas, né? Então, seguindo a medicina baseada em evidência que a gente já discutiu no vídeo passado, se você não viu, dá uma corrida lá depois. Encaminhamento de pacientes para fazer o acompanhamento terapêutico. A gente vai ver daqui a pouquinho esse sistema de referência e contra-referência, sobretudo no estado de São Paulo, que é onde a gente está aqui gravando esse vídeo, tá ok? Indicar internação hospitalar ou domiciliar, né? Às vezes o paciente não tem condições de ficar pleno na sua atividade de vida diária, ele precisa receber um tratamento home care ali, né? Por algum período, às vezes para sempre. Então o SUS vai ter que também acolher esse tipo de paciente e planejar, gerenciar e avaliar todas as atividades da equipe de saúde da família. Isso inclui gerenciamento de insumos, gerenciamento do planejamento dos ACS e tudo mais, tá? Então isso é fundamental que a gente saiba dentro da política nacional de atenção básica. Bom, ainda nesse gancho é importante a gente falar dos níveis de atenção à saúde. Então não confunda níveis de atenção com níveis de prevenção. Isso é bem importante, a gente acaba sempre comendo uma bola por conta da terminologia aí das palavras, né? Então, os níveis de atenção em saúde são organizados em redes, né? A RAS, Rede de Atenção em Saúde, tá? Então, proposto em 2011 lá pelo até então o ministro da Saúde lá, beleza. Então, a atenção primária, ela envolve uma baixa complexidade, ela é porta de entrada da população para o serviço. A foco maior, prezando os princípios do SUS, sempre é prevenção, promoção, resolutividade e tudo mais. Como a gente tem como porta de entrada a própria UBS, a própria equipe de saúde da família, os NASFs, né, que tinha até agora. Então, isso aí faz parte de uma atenção básica, primária, que de fato é muito fácil você pensar em prevenção. A gente já discutiu isso em outros momentos, inclusive, né? Óbvio que teriam outras questões ali dentro, como o matriciamento, né, que é o apoio matricial, que significaria você construir compartilhadamente, né, através de uma educação pedagógico-terapêutica, o cuidado desse paciente. Por exemplo, o paciente ele é diabético insulino dependente, ele precisa saber realizar um hemoglucoteste, um destro, uma glicemia capilar. Ele tem que saber fazer isso aí. Como é que ele vai saber? Você precisa de um apoio matricial para poder ensinar o cara a fazer isso, para controle dos índices glicêmicos dele, entendeu? A ensinar ele a aplicar insulina, ou ensinar um acompanhante, um cuidador a aplicar essa insulina. Então, isso faz parte de uma construção compartilhada de conhecimento. O próprio conceito das clínicas ampliadas, né, que fazem parte do programa da Política Nacional de Humanização de 2003, daqui a pouco a gente fala mais até sobre isso. A clínica ampliada começa em 2009 e ela aumenta a autonomia do usuário, família, comunidade, né? Então, um maior afeto entre os trabalhadores e os usuários de saúde e ajuda as pessoas a combaterem doenças, né? E aí que a gente tem um foco muito grande
nas políticas de controle epidemiológico, por exemplo. Então todas as políticas de conscientização de dengue e tal, não sei o que, vem dessa ideia de aumentar a autonomia do usuário, família e comunidade. Então a gente dá um apoio, né, com a gente de questões epidemiológicas ali, né, controle epidemiológico, mas quem tem que fazer a sua parte é você mesmo, é você que mora aí, né? Beleza. E a gente tem a atenção secundária, que seria de média complexidade, onde vai trabalhar os AMEs, né, Ambulatório Médico de Especialidade, os CAPs, né, que também é o Centro de Apoio Psicossocial. Aí você tem CAPs 1, 2, 3, álcool e drogas, infantil. Você tem o apoio diagnóstico e terapêutico através das policlínicas, das clínicas de exames e tal, que o paciente precisa ir para poder fazer um raio-x e voltar, né? Então, para a UBS depois. As AMAs, né? Assistência médica ambulatorial. E repara que esse serviço primário é a porta de entrada, o secundário não. O secundário ele foi encaminhado através da rede de atenção em saúde de uma unidade de baixa complexidade para uma unidade de maior complexidade que deve resolver o problema dele. Caso não resolva, ele pode sim migrar para um setor mais especializado ainda, mas isso não vai ser obrigatório, tá? Então a resolutividade ela tem que existir. E aí, galera, tem um conceito que a gente não aborda tanto assim, que são as unidades de urgência e emergência, que seria uma questão intermediária entre o primário e o secundário. Por quê? Porque no serviço de urgência e emergência, o foco maior não é na prevenção, mas é na promoção da saúde. Olha, o paciente é RAS-EDM de base, ele chega, hipertenso diabético, chega lá em uma urgência hipertensiva, é feito todo um acolhimento, classificação de risco, atendimento, resolve a crise dele e tem que falar para esse cara retornar à UBS para ajuste de dose de medicamento, controle de fatores de risco, né? Então, enfim, então tudo isso faz parte de uma rede organizada. Repara que ele não precisou ir numa UBS para a UBS transferir ele para UPA, PAN, PS, PA ou PH. Então, não, ele foi direto para a unidade de urgência e emergência, que é uma porta de entrada, portanto, também caracteriza-se como setor primário. E assim como as unidades pré-hospitalares fixas, né? Você tem também as unidades pré-hospitalares móveis, né? Então, o serviço do SAMU, por exemplo, é um grande, aliado à atenção primária. O cara teve um acidente na rua, o cara está infartando em casa, um serviço de APH, atendimento pré-hospitalar, vai até essa ocorrência, né? Pega esse paciente e leva ele para uma unidade pré-hospitalar móvel, fixa, né? Ele já é uma unidade móvel, leva para uma unidade pré-hospitalar fixa ou leva até para o setor terciário de repente, zero problema. E aí entra num outro conceito de regulação médica e tal, que existe portaria específica, né? Sobre a urgência e emergência, que é a 2048 de 2002, 5 de novembro. Mas isso fica para um próximo momento, isso não foi discutido em teoria ainda. A atenção terciária é a hospitalização. Então você tem grandes centros de alta complexidade, não são porta aberta, né? Não mais, ainda existem, mas a política nacional preza para que não exista mais. Então, eu estou com coriza, vou no hospital mais próximo da minha casa, vou na Santa Casa aqui, porque é a única coisa que tem no município. Acontece, só que não deveria acontecer, tá bom? Então, relembrando então, níveis de atenção à saúde, a gente tem atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, e lembrar que a rede de atenção em saúde é composta por esses organismos e nós temos uma rede à parte, né? Que é a rede de atenção às urgências, que também faz parte de uma porta de entrada, só que com uma outra característica, não mais preventiva, né? De busca ativa, mas com uma busca passiva, pode fazer prevenção também, sem problema, mas não é esse o foco, né? O foco é curativo mesmo, tá bom? E aí, quando a gente entra nesses sistemas de referência e contra-referência, é sempre bom lembrar que é sempre do menos complexo para o mais complexo, é um serviço de referência. E quando a gente volta, né, do mais complexo, olha, já realizei o exame, já realizei a cirurgia, agora volta lá na UBS, isso é uma contra-referência, tá ok? E os níveis de prevenção,
para encerrar esse vídeo, né? Então a gente já tem prevenção primária, secundária, terciária e quaternária homologadas. Alguns autores, muitos autores inclusive, consideram a prevenção quinquenária. O que é isso? Vamos descobrir daqui a um segundo. Prevenção primária, então, o foco é na proteção, promoção e redução de custos. A gente está falando de um período pré-patogênico na história natural das doenças. Lembra que a gente viu isso no vídeo passado, quando a gente falava de estudos epidemiológicos e tal? Então, através de um período pré-patogênico, ele não está doente, eu vou agir para impedir que ele fique doente. Isso é prevenção, né? Prevenção primária. Quando a gente fala em prevenção secundária, é um cara que eu preciso fazer um diagnóstico precoce. Então, veja, o paciente está tendo febre vespertina, muita tosse, dor no peito, com hemoptise ali, né, escarrando sangue e tal. Então, é um cara que eu preciso rapidamente descartar um diagnóstico de tuberculose, por exemplo, né? Um cara que eu preciso ter um diagnóstico precoce para poder iniciar um tratamento. Se eu não trato, se eu não diagnostico, esse cara morre, né? A tendência, a história natural da doença, tá bom? Então, prevenção primária, pré-patogênico. Prevenção secundária, já está contaminado, já está doente, mas eu preciso diagnosticar rapidamente para minimizar os riscos de sequela desse paciente, tá bom? Prevenção terciária é o foco na recuperação. Então, esse mesmo exemplo da tuberculose. Olha, a gente conseguiu diagnosticar, a gente tratou direitinho, mas você ainda está mantendo uma hipoxemia refratária, você ainda está ficando, né, com cansaço, ainda está diminuindo muito o oxigênio no sangue por alguma causa, razão, circunstância que eu não sei explicar exatamente porquê, mas alguma coisa está acontecendo. Vamos fazer um processo de recuperação efetivo para você? Você vai precisar de fisioterapia respiratória, você vai precisar de oxigênio domiciliar, você vai precisar, enfim, do apoio matricial para te ensinar a família como usar um oxímetro, você precisa de um assistente social para poder viabilizar isso junto à prefeitura, aquisição de um oxímetro para você, enfim, são várias as alternativas, tá? Não que isso aconteça exatamente nesse rito, só estou dando alguns exemplos do que seria a prevenção terciária, que é a redução das incapacidades adicionais. Tá? Então não posso deixar com que isso alavanque outros problemas, né? Veja só, o paciente teve um AVC, ficou acamado, precisa de um cuidado domiciliar. O problema dele é o AVC. A prevenção terciária vai ser do quê? Prevenção de úlcera por pressão, prevenção de infecções relacionadas à manipulação desse paciente, prevenção relacionada a déficits nutricionais. Então são várias outras questões que estão além do que o problema em si, que já foi resolvido, né? Está vivo pelo menos. Então, o que está acontecendo? Prevenção quaternária é o foco em evitar a todo custo iatrogenias. Professor, o que é isso aí? Significa você fazer o mal quando queria fazer o bem, né? Então, enfim, por alguma causa, razão, circunstância, você acaba hipermedicalizando o seu paciente, né? Então ele não fala para você tudo que ele tomava e você acaba passando para ele, por exemplo, um bloqueador do sistema renina-angiotensina, né? Um BRA, um Zartana, mais um IECA, né? Um inibidor da enzima conversora de angiotensina, tipo um captopril. A gente sabe que é proscrito você culminar 2 agentes antihipertensivos dessas classes, né? Diretrizes terapêuticas são contra isso daí. Então isso é uma iatrogenia, né? Poxa, eu não me atentei na anamnese do paciente que ele já fazia uso de um antihipertensivo de uma classe que impossibilita eu utilizar um novo antihipertensivo da minha escolha. Então, esse é um exemplo banal, né? Mas que pode acontecer. Então, prevenção quaternária é reconciliação medicamentosa, é você evitar a iatrogenia, você tentar manter sempre esse paciente o mais estabilizado possível, com o mínimo de intervenções nossas, né, da equipe possível. E para encerrar, a prevenção quinquenária seria o foco na gente, no profissional. Então, o que a gente pode fazer para trabalhar a nossa saúde psíquica, mental, física, né? Trabalha muito com a ergonomia. Veja só, se eu tenho uma equipe que precisa se dirigir caminhando até a casa do paciente, lá uma estratégia de saúde da família, né? Para poder executar alguma atividade. Se essa minha colaboradora tiver uma lesão por um excesso de movimentos ali durante a sua caminhada equivocados, né? Paciente claudica, sei lá, paciente manca, paciente não, profissional, desculpa. Então, a profissional está mancando, isso gera dores para ela.
ela vai atender o primeiro dia, ela vai atender o segundo dia, no terceiro dia ela não tem condições. Então o foco é na gente, né? Da mesma forma, a gente cria muito vínculo com essas pessoas. Aí tem um óbito traumático na família, né? A gente está gravando esse vídeo agora aqui em setembro, né? Então tem a campanha do Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Um membro da família, cara, se suicidou. Isso é uma morte traumática. A família vai ficar abalada e os próprios profissionais ficam abalados. Não tem como, né? A gente se dessensibiliza, porque se você levar tudo para casa, você chega em casa e você corta os pulsos. Mas a gente não pode se desumanizar. Então, também, poxa, o profissional fica com aquela sensação, o que eu poderia ter feito mais que eu não fiz, né? Como é que eu deixei chegar nesse ponto? Nem tudo é culpa nossa. Então, qual o apoio psicológico que a gente precisa ter para poder lidar melhor com os traumas da nossa clientela, né? Dos nossos pacientes, tá ok? Então, depois do Covid, por exemplo, isso foi um boom de pesquisa sobre prevenção quinquenária, né? Então, o foco no profissional, evitar burnout, né? Extremamente comum aí, todo mundo sobrecarregado, excesso de trabalho e por aí vai, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o nosso quarto problema, a Política Nacional de Atenção Básica, com foco na estratégia da saúde da família e a rede de atenção em saúde. Se você gostou, clica no joinha aí, ajuda a gente, né, mostrar que está no caminho certo e compartilha, coloca aí no grupo da faculdade e tal. Não sei exatamente em que etapa você está vendo esse vídeo, ele vai ficar gravado aí para vocês. Então, manda lá pro pessoal, pode ser que ajude. Para mim, tá me ajudando, mas para vocês pode ser que ajude também. Beleza? Valeu!